Paz, graça e bem a todos. Já vamos começar o clima dos felizes natais. Então, Feliz Natal a todos. Nós já estamos em uma temporada em que todo dia nós devemos dizer Feliz Natal para as pessoas que nós vemos. E eu começo essa segunda mensagem da série O Deus Conosco, falando sobre o Advento. E o que é o Advento? O Advento é a vinda e a encarnação do Filho de Deus. O Advento é o antídoto para as más notícias. E o Advento é a restauração para os dias maus. O Advento, ele é o antídoto para as más notícias e a restauração para os dias maus. E não existe nada melhor do que o relato de São Lucas, que nos é apresentado debaixo da inspiração e da superintendência do Espírito Santo, inspirando essa palavra que é vida para nós e que dá significado para essa temporada. Então, essa é a ideia que eu quero que você pegue nessa noite. Se você precisa de um antídoto para as más notícias, e se você precisa de restauração para os seus dias maus, considere o nascimento do Filho de Deus, a encarnação da segunda pessoa da Trindade, com aquela verdade que você procura, para que a sua alma possa encontrar satisfação. É isso que nós estamos precisando. Essa é a palavra de Deus, a sua verdade anunciada não apenas aos pastores da antiguidade, mas para nós nesse momento. Receba essa palavra que você vai ouvir como as boas novas do Evangelho, e que o seu coração possa viver de fato. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, e nós iremos ler do verso 1 até o verso 20. Do verso 1 até o verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias, o imperador romano Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. José, por ser descendente de Davi, viajou da cidade de Nazaré, da Galiléia, para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva. Naquele tempo, os noivados se desenrolavam de uma forma diferente. Os noivados eram contratos de noivado que tinham um peso de casamento, então tinham uma implicação, um reconhecimento civil já de casamento. Então, na prática, José e Maria já eram casados aqui. Levando consigo Maria, sua noiva, que já estava grávida, e estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Maria deu à luz a seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Atemorizados, mas o anjo lhes disse, ficaram aterrorizados, melhor dizendo, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias, que darão alegria para todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal: encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano e deitado em uma manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas maiores alturas, e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou.
indo depressa ao povoado, encontraram Maria, José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos os que ouviam a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram fazendo duas coisas, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo que aconteceu como um anjo lhes havia anunciado. Como o anjo havia anunciado. Qual é a primeira coisa que salta aos olhos daqueles que leem essa passagem? A veracidade do Natal. Esse evento, tal qual São Lucas nos descreve, ele começa com as seguintes palavras. Ele começa o seu relato dizendo: naqueles dias. Naqueles dias. São Lucas está falando de pessoas reais. São Lucas está falando de lugares reais. São Lucas está falando de uma história real. Essa história que nós lemos no capítulo 2 de Lucas não começa com as palavras "era uma vez", porque isso não é um conto de fadas. Essa é uma história muito séria que anuncia a encarnação do Filho de Deus. Dessa forma, Lucas conta a sua história no contexto e como uma história que de fato aconteceu. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Antes de César Augusto, havia outro imperador fabuloso e historicamente conhecido. O seu nome era Júlio César, talvez o mais notável de todos os imperadores romanos. Júlio César então foi assassinado, e ele cai diante da estátua de Pompeu. E o Senado romano então lê o testamento de Júlio César, e Júlio César está comendando o seu sobrinho neto, Octaviano, para se tornar então o seu sucessor. Então o Senado dá vazão à vontade do imperador Júlio César e nomeia Octaviano agora com um novo nome, César Augusto. O nome Augusto significando supremo, o exaltado. Mas isso nada mais era do que uma contradição, porque em todos os domínios de Roma, o único Augusto, o único supremo, o único glorioso não estava no palácio de Roma, mas estava prestes a nascer em uma manjedoura. Jesus, o Augusto, Jesus, o Supremo. E essa narrativa que nós estamos lendo fala de 3 reis. O primeiro está sentado no trono de Roma, é César Augusto. O segundo rei está prestes a nascer, melhor dizendo, em uma manjedoura, deitado no lugar de humilhação, aonde os animais comiam as suas refeições. Esse pequeno rei é o rei dos reis. Esse pequeno rei que nasceu em humilhação governa sobre o rei de Roma. Mas não somente fala a respeito de César Augusto e do rei Jesus, mas também fala do Senhor Deus onipotente que reina desde a eternidade passada e que reina desde antes da obra da criação até o momento da obra da redenção e que reinará para todo sempre. Esse é o rei que governa sobre todas as coisas. A segunda coisa que nós vemos nessa narrativa é o decreto divino. Então, naqueles dias, diz a narrativa, foi emitido um decreto por César Augusto em Roma. E esse decreto exigia que as pessoas voltassem às suas cidades de origem para que eles pudessem colocar o seu nome no censo de Roma, e a partir de então o império iria taxá-los. Essa era uma estratégia de cobrança de imposto. Acontece que esse decreto que foi proferido por César Augusto já havia sido proferido no céu antes. Esse decreto é um decreto divino que foi feito na eternidade passada, quando Deus determina que o seu Filho viria ao mundo para realizar a redenção do seu povo. José e Maria então obedecem ao decreto terreno de César Augusto, que está debaixo e dentro do escopo da providência divina, e eles viajam para Belém,
em obediência não somente ao decreto de César Augusto, mas em obediência à providência divina. E eles cumprem então a profecia de nosso Senhor, de que o Salvador do mundo nasceria na cidade de Davi. Partem então Maria e José. A lei romana não exigia que o homem trouxesse a sua esposa para o censo. Então nós podemos especular por que José sujeitou a sua esposa a uma jornada tão árdua. Podemos especular por que José trouxe a sua esposa, que já estava num grau avançado de sua gravidez, para viajar em uma viagem tão perigosa junto com ele. E a resposta para nós pode parecer óbvia, porque José sabia que estava perto do momento em que a sua esposa iria dar à luz, e ele não queria que Maria desse à luz sem que ele estivesse perto dela e sem que ele estivesse acompanhando-a. E assim então José traz Maria consigo, mas mais uma vez isso entra dentro do campo do decreto divino, porque não somente essa foi a vontade de José, e nem somente essa foi a vontade de Maria, mas essa mais uma vez foi a vontade do decreto soberano de Deus. A primeira razão é uma razão que vai além da razão terrena, é uma razão sobrenatural. Deus havia decretado antes de toda a eternidade que um bebê haveria de nascer, como usou o seu profeta, alguns séculos antes, o profeta Miqueias, para profetizar tal acontecimento. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz a palavra do Senhor: mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá, e no entanto um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Essa é a profecia e a palavra de um Deus que não falha em seus propósitos. E assim aconteceu. Naqueles dias, o momento chegou de Maria trazer à luz e trazer à vida o seu primogênito. Então ela pega aquela criança, o envolve em panos e o coloca naquela manjedoura, o local onde os animais do estábulo comiam as suas comidas, era um lugar sujo. A entrada do Filho de Deus nesta existência acontece em um pano de fundo de humilhação. O Filho do Homem, ao nascer, não tinha um lugar próprio para repousar a sua cabeça. Até mesmo quando ele está adulto, os evangelhos nos dizem que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Dizem os estudiosos que Jesus nunca teve um lugar para recostar a sua cabeça que não fosse emprestado de outra pessoa. Jesus foi humilhado na sua entrada no mundo, Jesus foi humilhado na sua saída do mundo, mas o Pai, ao contemplar isso dos céus, não está satisfeito. O Pai não quer que o seu filho nasça em um contexto de humilhação, mas Ele quer também que o nascimento do Filho de Deus seja acompanhado de exaltação, que essa vergonha daquele bebezinho nascer naquele estábulo sujo, seja também equilibrado com a glória de Deus. Sabe o que Deus faz então? Deus decide compartilhar as boas novas do nascimento do seu Filho com as pessoas mais marginalizadas da terra, os pastores de ovelhas, que ali perto estavam cuidando de rebanhos, que muito provavelmente não eram seus próprios rebanhos, porque eles não tinham dinheiro para comprar ovelhas. Eles estavam pastoreando em lugares bastante pobres, cabanas rudimentares, e eles estavam supervisionando rebanhos que pertenciam muito provavelmente a outras pessoas. Naquela noite, que como nós cantamos nas músicas de Natal, era uma noite silenciosa, silent night, uma noite feliz, uma noite tranquila. O único barulho que os pastores de ovelhas ouviam era o balido das ovelhas, era o mugido dos bois. Era uma noite silenciosa, era uma noite aparentemente como todas as outras noites. Acontece, meus irmãos, que de repente, sabe o que acontece? O anjo
do Senhor aparece para aqueles pastores, para aqueles que estavam acordados naquele momento. E toda vez que eu leio isso no Antigo Testamento, sempre que existe uma teofania, sempre que existe uma manifestação visível daquilo que é invisível, sempre que alguém do céu ou do mundo espiritual aparece para os homens, sempre essa aparição ela é acompanhada daquilo que nós chamamos na teologia de Shekinah, a glória de Deus, a majestade refulgente, fulgurante, cegante, diante da qual aquelas pessoas não poderiam enxergar. Então aquele anjo aparece e a glória do Senhor apareceu junto com ele. A Shekinah era o esplendor brilhante, cegante da glória do próprio Deus. Lucas então nos relata o que aconteceu, e ele diz que os pastores ficaram aterrorizados. Eu e você ficaríamos aterrorizados nessa situação. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome, ó Rei das nações? Quem não tremeria de medo diante da manifestação da glória de Deus naquele momento? Mas quando o anjo então percebe que aquelas pessoas ficaram morrendo de medo, ele fala a proibição negativa, que é a proibição negativa mais frequente no Novo Testamento. Então ele diz: não temas, não tenham medo. Essa frase inclusive se tornou a marca registrada do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos evangelhos, quando ele aparecia para os seus discípulos, quando ele ia ter um momento de comunhão com as pessoas que estavam ali, ele nunca chegava e dizia: olá, boa tarde. O Senhor Jesus, ao chegar para falar com alguém, ele nunca começava a sua conversa dando uma saudação normal, como: e aí, tudo bem? Olá, como vai? O Senhor Jesus, sempre que interagia com alguém nos evangelhos, ele sempre dizia: não temas. Ele nunca dizia, nem ao menos paz esteja convosco, mas ele dizia: não tenham medo, não temas. Afinal de contas, o que pode ser mais aterrorizante para nós que somos pecadores, criaturas caídas, seres humanos cheios de defeitos, do que estarmos na presença de um Deus santo? Mas não somente nós temos o decreto divino, mas também nós temos a verdadeira esperança. Quando o anjo fala não temas, gente, ele está falando de algo que às vezes passa despercebido para nós, mas que é muito profundo. Na faculdade de Direito, eu me lembro da gente estudar filosofia do direito, em algumas cadeiras de filosofia, em que nós tínhamos que estudar alguns filósofos, e nós precisávamos estudar o pensamento que influencia a nossa vida hoje, a forma como nós nos vestimos, a forma como nós vivemos em sociedade. Tudo isso foi influenciado por gente que escreveu muita coisa muitos anos atrás e que já está até morto. E tudo aquilo que nós vivemos hoje foi construído por gente que veio muito antes da gente. E uma das pessoas que nós estudávamos, um dos filósofos clássicos, era o Friedrich Nietzsche. O Friedrich Nietzsche, que era o profeta do caos. Friedrich Nietzsche era aquilo que nós chamamos na filosofia do nihilista existencial. Nihilo é o termo latino que significa nada. Nada. Nihilo. Então, o nihilista existencial é aquele que diz que a nossa existência não serve para nada. Esse era o Nietzsche. Esse cara influencia muita coisa que nós vivemos hoje. Ele foi o autor da infame frase de que Deus morreu. Ele falou isso. Ele dizia que a vida é um exercício de futilidade, a vida é um exercício das coisas que não importam, nada faz sentido, todos nós não passamos de um acidente cósmico e aleatório, e que tudo no final das nossas vidas que resta é o absoluto nada.
Bom, eu tenho certeza de uma coisa: o meu Deus não morreu. O Nietzsche morreu, louco, sifilítico, numa pindaíba desgraçada e completamente abandonado. Glória a Deus. Então Nietzsche dizia uma coisa muito engraçada: ele se contradizia na sua própria filosofia, pois ao mesmo tempo que ele acreditava e pregava que a vida não tem sentido, ao mesmo tempo ele pregava também que os homens tinham que ter esperança e coragem para enfrentar a sua existência sem sentido. Agora perceba a contradição disso, né? Como é que você pode ter esperança se a sua vida não tem sentido? Como é que você pode ter vontade de viver se tudo, no fim das contas, que você vai encontrar é o nada absoluto? E as pessoas da nossa sociedade que levam essa lógica de Nietzsche, as suas últimas consequências acabam tirando a sua própria vida, porque se o nada é a única coisa que tem, para que eu vou viver? Nietzsche chamava isso de coragem dialética, ou seja, uma coragem que tem uma via de ida e uma via de volta, uma coragem de via de mão dupla. Em outras palavras, Nietzsche, que dizia que Deus tinha morrido, não poderia nos dar nenhuma razão sólida para termos coragem ou termos esperança. E muitas pessoas hoje vivem exatamente assim. Quantas pessoas você conhece que estão vivendo essa temporada de Natal, que já colocaram as luzinhas de Natal nas suas paredes e nas suas árvores de Natal, que colocaram no centro das suas salas, estão vivendo a temporada de Natal sem saber o que é o Natal? Quantas pessoas você conhece que estão vivendo a época da esperança, que é o Natal, onde as pessoas ficam mais fraternas, onde as pessoas ficam mais vulneráveis, mas sem nenhuma esperança? Quantas pessoas você conhece que nessa temporada estão vivendo pelas motivações erradas, tentando tirar coragem de um lugar que elas não vão conseguir tirar, e vivendo com medo, ansiosas, escravas e mortas? Agora, gente, qual é a esperança do Natal para nós? Já parou para pensar nisso? Por que que o nosso coração fica tão quentinho nessa temporada? Por que os cristãos saboreiam essa temporada de uma forma completamente superior a qualquer outra religião e ao restante da sociedade? Por que que para nós o Natal tem um gostinho de quero mais? Por que que para nós o Natal, ele tem um quê de doçura a mais? Queridos, amigos que me ouvem nessa noite, o gostinho de Natal é diferente para nós, pois nós sabemos de uma coisa: Deus nos visitou. Deus não somente nos visitou, mas Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Natal é mais doce para nós, porque Ele não somente habitou entre nós, mas Ele mora em nós, através do Seu Santo Espírito. E ao contrário do Nietzsche, que dizia que a vida não tem sentido, mas que mesmo assim você tem que ter coragem, o próprio Senhor Jesus chega para nós, e Ele diz assim: vocês não temam, vocês de fato têm razão para não temer, e nós cristãos podemos de fato não temer. A nossa cultura, que é muito influenciada pelo Nietzsche, nos diz que nós devemos ter coragem, mesmo que a vida não tenha nenhum sentido, ou que a vida não seja nada além do que essas coisas baixas, sem sentido, como dinheiro, poder, sexo. Inclusive muitas pessoas vão utilizar essa temporada natalina para ganhar mais dinheiro, para pisar em outras pessoas em busca de mais poder e para fazer sexo. Mas Jesus, nessa noite, tem um caminho melhor para nós. Louvado seja o seu santo nome. O caminho de Jesus nos diz: não
temam. Porque a vida não tem sentido? Não! Porque eu, Jesus, sou o sentido de vocês. Eu venci o mundo. E então o anjo completa, veja o versículo: não tenham medo. Trago boas notícias, que darão grande alegria. Para quem? Só para os ricaços de Roma? Só para as pessoas que têm dinheiro? Essas boas notícias são só para a aristocracia da Judéia? Para quem são essas boas notícias? Essas boas notícias são para todo o povo. Agora imagine os pastores ouvindo isso. Para nós. O anjo está falando com a gente. Os mais marginalizados, os mais pobres e rejeitados da sociedade. E o anjo diz: sim, pastores, você que é pobre nessa noite, você que é viúva nessa noite, você que foi abandonado na sua infância, você que foi abandonado pela pessoa que você amava, você que acha que não tem ninguém com quem contar, você que acha que você está sozinho, você que acha que ninguém pode te ajudar, você que acha que ninguém pode te libertar, essas boas novas são para você. Que boas novas são essas? Nasceu na cidade de Davi um Soter, um Salvador. E não tenham medo, pastores, porque esse é o dia do nascimento daquele que vai salvar vocês. Esse é o dia em que o Salvador de vocês nasce. E ele não somente é um Salvador, mas ele é Cristo, o Senhor. E os pastores sabiam exatamente do que o anjo estava falando quando ele falou a palavra Cristo. A palavra Cristo é a palavra hebraica, grega, melhor dizendo, Christos. Christos é a palavra grega que tem o mesmo significado da palavra hebraica Meshiach ou Messias, aquele que vai salvar o povo dos seus pecados. Jesus então é anunciado aos pastores de Belém. O sinal que o anjo dá, junto com ele, é a aparição de uma hoste de anjos, um exército celestial glorioso. E nas campinas de Belém, onde tudo estava escuro, um povo que andava em trevas, então, pela primeira vez, viu a grande luz do Senhor. E a multidão celestial, junto com aquele anjo, cantou: Glória in excelsis Deo. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens de que Deus se agrada. Então os pastores, impressionados com a visão, eles se levantam e vão até Belém e encontram José e Maria, mas eles não tinham ido ali para ver José e Maria, eles foram até lá para ver a encarnação, o milagre da salvação. E eles pregam então para todas aquelas pessoas que eles encontram, pois eles não poderiam deixar de falar da glória de Deus que tinha sido revelada a eles através do Jesus encarnado. E é por isso que eu e você, como igreja, pregamos o Natal todos os anos. E nós iremos pregar o Natal todos os anos, e nós iremos cantar o Natal todos os anos, até que Jesus venha nos buscar. Porque nós também não podemos deixar de falar das coisas que temos visto, e das coisas que temos ouvido, e da glória de Deus manifestada em nós. Agora imagina, gente, os pastores, pobres, rejeitados, marginalizados por aquela sociedade, e de repente os anjos gloriosos de Deus aparecem para ele. Esse foi o ponto alto da vida de muitos deles. Eu imagino que ano após ano eles se sentavam para conversar e diziam: você lembra daquela situação em que nós passamos? Você lembra daquela manifestação poderosa? Porque isso foi um evento que transformou a vida deles. Como diz uma canção de uma cantata que nós cantamos sempre: o menino que nasceu tem o poder de nos transformar. E eles falavam ano após ano. Talvez quando esses pastores estavam no seu leito de morte, essa foi a última lembrança que eles tiveram em vida.
os anjos cantando Glória in excelsis Deo. Eles compartilhavam essa história com todas as pessoas que eles encontravam. Mas deixa eu te falar uma coisa: existia uma pessoa que não falava absolutamente nada, e essa pessoa era Maria. Veja o versículo 19. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Maria guardava no seu coração tudo o que ela ouvia, tudo o que ela via, e ela guardava não somente no seu coração, mas diz o texto que ela refletia sobre esses acontecimentos. Depois que Jesus nasceu, 8 dias depois, ela leva o menino Jesus para a circuncisão, e ela refletia sobre isso e guardava no seu coração. Simeão aparece e diz: Senhor, agora tu podes dispensar o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E ela ouvia aquilo e guardava no coração e refletia. Quando o menino tinha 12 anos e confundiu os mestres do templo, ela ouvia e refletia e guardava tudo aquilo no coração. Todas as noites, ao colocar o menino para dormir, o menino Jesus para dormir, ela ficava na beira da cama. E antes Simeão havia dito: Deus levantou essa criança para a destruição de muitos em Israel. E ela ouvia aquilo, guardava no coração e refletia. E ela refletia, e ano após ano ela refletia, até o dia em que ela ficou de pé e olhou o seu filho pendurado em uma cruz e o viu morrer. E ela refletia sobre aquilo e guardava no coração. Mas então chegou o domingo, louvado seja o seu santo nome, e ele ressuscitou. Aleluia. Não em humildade e humilhação, mas em glória. Aleluia. Ele ressuscitou não em vergonha, não em desgraça, mas em poder. Não em corrupção, mas em incorruptibilidade, em triunfo, em exultação. E os pastores, diz o verso 20, foram embora fazendo 2 coisas. O que eles estavam fazendo, gente? Glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. Tudo o que aconteceu como um anjo lhes havia anunciado. Louvado seja o seu santo nome. Para refletir e praticar, o advento, meus irmãos, é o antídoto para as más notícias. O advento do Filho de Deus, a encarnação da segunda pessoa da Trindade, é a restauração para os dias maus. Sabe por quê? Eu te explico. Não existe absolutamente nada que pode acontecer na tua vida, por mais dolorosa e trágica que seja essa situação, que não possa ser restaurada pela verdade de que Jesus nasceu. Sabe por quê? Toda vez que um sonho teu morre, o Espírito Santo vai te lembrar que nasceu o Filho de Deus. E toda vez que o dia mau chegar, e ele vai, e toda vez que você receber uma má notícia, e você vai receber, o Espírito Santo vai lembrar você que existem boas notícias de muita alegria, que trarão alegria ao coração de todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Deixa eu te dar um exemplo aqui, e aqui eu encerro. Todas as vezes que chegarem as más notícias, e todas as vezes que o dia mau chegar, você vai lembrar que nasceu em Belém o Salvador, que é Cristo o Senhor. Toda vez que o dia mau chegar, e toda vez que as más notícias chegarem, você vai lembrar que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Toda vez que o dia mau chegar, e toda vez que chegar uma má notícia, você vai lembrar que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Você vai lembrar das promessas gloriosas do Evangelho no Antigo Testamento, na qual o Senhor nos diz que Ele nunca nos deixará, jamais nos abandonará. E quando nós ouvirmos essas boas novas, nós iremos fazer como os pastores em Belém. Quando nós soubermos de fato que Ele nunca vai nos deixar,
que Ele diz que nós devemos ir a Ele, nós que estamos com o coração sobrecarregado. Quando nós lembrarmos disso, nós daremos glórias a Deus nas alturas, pois o advento é o antídoto para as más notícias e a restauração para os dias maus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o seu santo nome. Louvado seja o seu santo nome. Glórias a Deus nas alturas, paz na terra àqueles a quem Deus quer bem. Vamos passar agora à mesa do Senhor. E é por isso que nós não paramos de falar das coisas que temos visto e das coisas que temos ouvido, porque Ele é tudo para nós.